Paz do Senhor, queridos e amados ouvintes. Hoje vou estar trazendo um estudo sobre a imoralidade sexual, né, irmãos? Que é uma coisa terrível que acontece nos dias de hoje. Abra suas Bíblias lá em Levíticos 18:6, que diz assim: nenhum de vocês deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele. Eu sou Deus. Não tenha relações sexuais com seu pai, nem tenha relações sexuais com a sua mãe, né? Então, irmãos, aqui no 6, no 7, no 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de Levíticos 18, capítulo 18, ele fala sobre, né, ali não ter relações com parente próximo, né? O Senhor abomina, o Senhor não se agrada de ter relações com parente próximo. Aqui tá falando várias coisas, né? Você que está aí na sua casa, que quiser dar uma lida, meditar nessa palavra, né? Que é desonra, né? Deus não se agrada. Então aqui tá tudo explicadinho na Bíblia sobre isso, né? Eu não vou ler tudo porque é muito grande, né? Mas aqui, irmãos, eu quero ler aqui no 22, 23, 24 e 25, que diz assim: não tenha relações sexuais com um homem, assim como se costuma ter com uma mulher. Isso é ato detestável. No 23, o homem não deve ter relações sexuais com um animal, tornando-se assim impuro. Nem a mulher deve ter por diante de um animal, né? Então, isso é antinatural, é detestável diante dos olhos do Senhor, né? Aqui no 24 diz assim: não se tornem impuros por meio de nenhuma dessas coisas, pois é por meio dessas coisas que se tornam impuras as nações que expulso diante de vocês. Portanto, a terra é impura, e eu os trarei sobre ela punição pelo seu erro, e a terra vomitará os seus habitantes. Então, irmãos, Deus não se agrada, né? Ali ele está falando homem, com animal, né? Mulher com mulher também, né? E também Deus está falando que ele vai vomitar, irmãos. É uma coisa nojenta, né? É detestável aos olhos do Senhor. O Senhor não se agrada, né? Dali das coisas antinaturais que o Senhor deixou, né? Aqui Mateus 5:28 diz assim: mas eu lhe digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela já cometeu no seu coração adultério, né? Então, muitos homens desejam, né, ter aquela mulher, olha com os olhos de desejo, né? Isso Deus não se agrada. Então, ele já cometeu o adultério. Não é simplesmente olhar para uma mulher, é desejar, né, irmãos? Desejar no coração. Aqui, irmãos, eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios 6:13, que diz assim: o estômago é o alimento para o estômago, mas Deus conduzirá ambos a nada. O corpo não é para imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Mas Deus levantou o Senhor e também levantará a nós da morte por meio do poder. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Deveria eu, então, tirar os membros do Cristo e uni-lo a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas quem está unido ao Senhor é um só, um espírito com ele. Fujo da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora do seu corpo, mas quem pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e que lhe foi dado por Deus?
Além disso, vocês não pertencem a si mesmo. Então, irmãos, o que Deus está falando aqui? Ele está falando aqui que o estômago foi feito para se alimentar, né? Então, cada membro do nosso corpo foi feito para uma coisa, né? A boca, irmãos, foi feito para comer e para falar, né? Mas muitas pessoas usam para o sexo, né? O sexo oral. Então, isso é abominável diante dos olhos do Senhor. O Senhor não se agrada, né? Tem crente que fala, atrás de 4 paredes a gente pode fazer tudo. Não pode não, porque o Senhor está olhando, né? Quando você estiver fazendo sexo oral e sexo anal, o Senhor está olhando, está detestando esse ato, né? Então, cada membro foi feito para alguma coisa no nosso corpo, né? As mãos também foi feito, irmãos, para pegar, né? Para usar para bater palmas, para pegar as coisas, né? Para fazer as coisas, não para ficar se masturbando, né? Porque a masturbação também o Senhor detesta, abomina, né? Então, isso é detestável diante dos olhos do Senhor. Aqui em 1 Coríntios 12, 14 diz assim: pois de fato o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, né? Então, ele está falando aqui dos membros, né? Que é composto de vários membros, mas cada um tem a própria função, né, irmãos? A própria função. A gente não pode usar o olho para outra coisa que desagrada a Deus, né? Os olhos foram feitos para olhar, as mãos foram feitas para pegar, não para imoralidade sexual, né? 1 Coríntios mesmo 12, 26, 27 e 28, que diz assim: se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os outros membros se alegram com ele. Ou seja, Deus está falando aqui, irmãos, né? Eu já vi, né? Ginecologista, ali as médicas, né? Falando que o sexo anal, irmãos, o sexo anal, ele prejudica muito a mulher, sabe, irmãos? Então, você que está usando a sua mulher para esses atos, até hoje você não sabia, né? Então, irmãos, você que não sabia, né? Peça perdão pro Senhor, né? A partir de hoje, se humilha diante do Senhor e não peques mais, né? Não faça mais isso. Isso é detestável diante dos olhos do Senhor, né? Aqui, 1 Coríntios mesmo 12, 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E Deus estabeleceu os vários membros na congregação, né? Primeiro, apóstolo, segundo, profetas, terceiro, instrutores, depois vem obras poderosas, depois dons de curar, a prestação de ajudar, habilidade de liderança, diversas línguas. Ou seja, Deus estabeleceu os membros ali, né? Cada membro do seu corpo tem um propósito, né? Não é para usar para imoralidade sexual, né? Então, a masturbação, sexo oral, sexo anal é abominação diante de Deus. O Senhor não se agrada. Aqui também, 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santos e se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Então, irmãos, controlar o seu próprio corpo, né? Muitos homens aí falam: mas eu sou homem, né? Eu tenho desejo, enfim, eu não consigo me controlar. Tem que se controlar. A palavra de Deus está dizendo que tem que se controlar e tem que se controlar, né? E você consegue se controlar sim. E outra coisa que eu quero falar aqui, irmãos, tem muitos homens que
né, jovens aí, fica procurando irmãs para casar logo, né? Cuidado, irmãos. Não é só para sexo que serve o casamento, não, né? A mulher é um todo. Tem homens que falam, eu me casei, minha mulher não quer, né? A mulher não é objeto, tá, irmãos? A mulher é um ser humano. Você tem que zelar dela e cuidar dela, né? Então, a mulher não é objeto que você quer toda hora. Então vou procurar uma na rua. Então, você não ama a sua mulher, você tá usando ela como objeto mesmo, né? Então, vamos zelar da mulher, né? Tem dias ali, os dias da mulher, vocês sabem, né? O dia da menstruação das mulheres, os homens têm que entender isso. Os médicos orientam, prejudica muito a mulher, tá, irmãos? Fazer relações sexuais nesses dias. Então, o homem tem que entender que a mulher é diferente, né? Aqui no 4:5 diz assim: não com paixão desenfreada, ávida, como as nações que não conheceram a Deus. Ninguém deve ultrapassar os limites do seu próprio corpo e se aproveitar do seu irmão nesse assunto, pois Deus exige punição por todas essas coisas, assim como lhe dissemos antes, e também os advertimos fortemente. Então, o Senhor abomina ali quem se aproveita um do outro para a relação sexual, né? Aqui fala também, segundo Timóteo 2:22, diz assim: por isso, fuja dos desejos da juventude, mas empenhe-se pela justiça, pela fé, pelo amor, pela paz, junto com os que invocam o Senhor com um coração puro. Então, irmãos, aqui está falando para os jovens, né? Se controlar o seu corpo. Masturbação, né? Pecado diante do Senhor. Aqui em Judas 1:7 diz assim: da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas também se entregaram à crassa imoralidade sexual e foram atrás dos desejos carnais desnaturais, né? O que é os desejos desnaturais, né? Aí tá falando do sexo anal, sexo oral. Então isso é contra a Deus. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, 2 cidades inteirinhas, irmão. Inteirinha. Por quê? Por causa do pecado, né? Apocalipse 2:20, 21, 22 e 23, que diz assim: contudo tem o seguinte contra você: você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensina e desencaminha os meus escravos, induzindo-os a cometer imoralidade sexual e a cometer coisas sacrificadas a ídolos, e eu dei a ela tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade sexual. Portanto, estou para lançá-la num leito de doença, e os que cometem adultério com ela em tribulação, a menos que se arrependa das suas ações, e matarei o filho dela com praga mortífera. Então, o Senhor falando aqui que vai cobrar, né? Vai cobrar a imoralidade sexual, vai colocar num leito de dor, de enfermidade e tirar o filho. Olha, irmãos, que coisa, né? Se os homens colocam as mãos na gente, nós temos Deus para nos livrar, né? E se Deus quer se irar com nós? Ai de nós, né? Quem que vai nos livrar, né, irmãos? Aqui em Apocalipse 20:15 diz: lá ficarão de fora os que praticam ocultismo, os que praticam imoralidade sexual, né? Então, Deus abomina a imoralidade sexual, irmãos, né? Que é a masturbação, que é o sexo oral, o sexo anal, né? Então, nós temos que cuidar disso, irmão. Nós temos que vigiar. O crente, ele tem que ser puro, né? O crente tem que vigiar com isso, ele tem que se segurar, né? Não é porque é homem, não. Nós somos seres humanos, carne e osso, todos iguais, irmão. Não tem diferença, não. O homem, ele fala isso porque ele quer usar aquilo ali mais, né? Mas nós somos todos iguais. A palavra de Deus diz que nós somos todos iguais. Então, nós temos que vigiar com isso, tá, irmãos? A partir de hoje,
Vamos fazer um concerto com o Senhor, né? E não pecar mais, pedir pro Senhor um controle, que o Senhor dá. O Senhor que controla nós, o Senhor que controla a nossa vida. Então, se nós pedir, se nós querer, o Senhor controla todas as coisas, né? O ser humano, ele consegue se controlar sim, irmãos. Então, a partir de hoje, você que usava sua esposa aí, né? Fica bravo quando a esposa não quer. Cuidado, irmãos. Nós somos carne e osso. Existe uma lei no mundo. Se a esposa não querer, o esposo tem que respeitar. O esposo pode até ser preso por estupro, irmãos, porque a mulher, ela tem o direito de não querer, né? Ela tem o direito, é o corpo dela, né? Então, irmãos, vamos vigiar, irmãos, vamos cuidar, né? Tem esposo que chega para a esposa, deita na cama e diz: você quer? Não é assim, irmãos, não é assim, né? Vai com carinho. Você falaria isso quando estava, né, no começo do seu relacionamento com a sua esposa? Você falaria assim? Nenhuma esposa vai aceitar, né? Chega, você quer fazer relação comigo hoje? Não é assim. É com amor, com carinho, né? Porque eu vou gravar um canal aí também, irmão, sobre, né, os casal, né? Vou falar muito sobre os casal, porque, né? Então, irmãos, vamos vigiar, vamos se controlar. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Tava terrível, homem com homem, coisas antinaturais. Então, isso desagrada ao Senhor, é detestável diante do Senhor, né? E a masturbação, que muitos crentes pensam que não. Ai, pelo menos eu não tô usando alguém. Irmãos, é pecado do mesmo jeito. Você está usando o seu corpo, né? Você está usando o seu corpo. Isso é detestável diante do Senhor. Quando você estiver se masturbando, sabe quem está do seu lado dando risada? Satanás. Satanás está do seu lado dando risada, gostando do que você faz aquilo ali. Pensa o que o Senhor está chorando, né? Então o Senhor fala que vai cobrar, colocando na cama, irmãos, na cama. Deus cobra porque... ai daquele que toca numa mulher, que não é dele, né? Então, Deus não se agrada, irmãos. Vamos cuidar, vamos vigiar, né? Para não pecar contra Deus, contra o Espírito Santo. Então, os jovens aí podem se controlar sim, os homens também, né? As mulheres têm o mesmo desejo que os homens, mas ela consegue se controlar. E os homens também conseguem, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós somos todos iguais. Então, irmãos, vigia, irmãos, vigia. Tem muitos jovens aí querendo mulheres para casar, só para, né, satisfazê-los sexualmente. Não, irmãos, não, casamento é uma família, você tem que amar, porque senão não dá certo, irmãos, não dá. Só usar as mulheres não dá certo, Deus não se agrada. Então, irmãos, vigia. Você que é homem, vigia, irmãos, né? Vamos a cuidar das suas esposas, respeitá-la, né? Como ser humano. Então você que fazia aí sexo oral, sexo anal, masturbação, a partir de hoje você já sabe, né? Então a palavra de Deus, ela vai nos condenar, né? Ela vai nos condenar a partir de hoje, se você continuar fazendo pecado, né? Que Deus abençoe sua vida. Vamos agora fazer o apelo. Você que quer aceitar Jesus, você que quer entregar sua vida para o Senhor, fale assim comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Irmãos, faz um concerto com Deus e que Deus te abençoe e te ilumine mais. Amém?